Eu entrevisto Eugênio Aragão, procurador da República e ex-ministro da Justiça. Pretendo fazer com ele uma análise do comportamento do Ministério Público Federal, especialmente a partir da Operação Lava Jato. Ministro Aragão, como explicar o comportamento do Ministério Público Federal a partir da Operação Lava Jato? É uma tendência de um marketing corporativo que já vem há alguns anos. Mas me parece que eles conseguiram chegar, vamos dizer, aos píncaros, ao seu clímax nisso. A Lava Jato é um instrumento de marketing, basicamente, para o Ministério Público. Encontraram um viés ali a partir de dados que obtiveram do Youssef e saíram escavando lá dentro. Dentro de um marco normativo que nós temos que é extremamente flexível. O marco de combate a organizações criminosas no Brasil é de uma flexibilidade impressionante. E a partir daí foram dentro de dentro de um caminho claro de incriminação de certos atores. Atores que davam para o Ministério Público, sem dúvida nenhuma, um lugar ao sol, dentro da sociedade, dentro da opinião pública. Usando métodos nem sempre consagrados pelo direito constitucional, pelo direito processual penal. E com um juiz também extremamente ávido, cúpido em ocupar espaços. Você não encontra isso em nenhum outro país do mundo. Deixa eu lhe perguntar, essa operação de marketing começa, podemos dizer, com o procurador-geral Roberto Gurgel no Mensalão? Antes, na verdade. Nós vamos ver isso já no Banestado. No Banestado já houve essa tentativa de se criar uma cortina de fumaça a respeito. O que o Ministério Público Federal fez de impróprio, na sua opinião, no Banestado? Não, no Banestado tivemos problemas mais com a Polícia Federal do que com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal ainda estava, vamos dizer, se mirando de alguma forma nos exemplos da Polícia Federal e fazendo seus primeiros contatos com as autoridades americanas. Ou seja, estava preparando um cenário para uma cooperação duradoura. A Polícia Federal, ela foi extremamente abusada naquele episódio. Se mandaram inúmeros agentes da Polícia Federal para Nova York. Ali eles se serviam no gabinete do procurador-geral adjunto de Manhattan, né, o Adam Kaufman, dos documentos que lhes eram apresentados, levavam para o consulado do Brasil, consularizavam esses documentos e traziam para o Brasil debaixo do braço como se prova fosse. Só que tinha um detalhe. Nesse meio caminho, vários desses documentos eram liberados para a imprensa. E apareciam facsímiles em Veja, Globo, não é isso? Criou-se ali, me parece, um ativo, não é isso? Para ser aproveitado mais adiante, inclusive os contatos. Né? Que então, a partir daí, quando veio a Lava Jato, com o mesmo juiz, Moro, da vara de lavagem de dinheiro de Curitiba, quando havia os vazamentos, nós temos a mesma equipe policial que trabalhou na CC5, né? Os mesmos procuradores, os mesmos procuradores, ou seja, ali nós temos então um novo contexto, mas em que a expertise colhida no Banestado era plenamente reaproveitada. Inclusive, até a fonte primeira das informações que abriram a Lava Jato era o Youssef, que era o mesmo do Banestado. E se a Força-Tarefa e o Moro não prenderem o Lula, o que acontece? Não sei se prender, não prender é o problema central. Eu acho que mais importante, me parece, está sendo desmontar a imagem dele. Esse desmonte da reputação, da imagem do Lula, se daria já suficientemente bem, tornando-o inelegível. E isso se dá com uma condenação em primeiro grau, uma condenação em segundo e uma confirmação em segundo grau. Claro que com a jurisprudência agora do Supremo de que pode haver execução provisória da pena em segundo grau, né, há um risco maior realmente de se também atentar contra a liberdade pessoal
do presidente Lula. Eu não acho que isso seja a agenda principal. A agenda principal é tirá-lo de circulação do espaço político. Né? Então, me parece que isso daí agora eu acho que é muito mais prioritário, porque uma prisão do Lula, de certa forma, o tornaria um mártir. Né? Não sei se é o interesse de se criar um herói nacional. Voltando ao Ministério Público Federal, atribui-se ao ministro Sepúlveda Pertence, que trabalhou para a elaboração dos princípios que norteiam o Ministério Público Federal na Carta de 88, na Constituição de 88, atribui-se a ele a frase "criei um monstro". Como corrigir esse monstro? Que medidas tomar para transformar o Ministério em público e federal? O Ministério Público ele se tornou, por demais, musculoso. E se tornou musculoso principalmente por uma atuação de risco. No Brasil, as carreiras que são mais bem remuneradas são aquelas que representam risco à governabilidade. E a primeira que descobriu esse filão foi a carreira do Ministério Público. Quem mais pode ameaçar os governos? São os mais bem advogados públicos, são os delegados da Polícia Federal, os auditores fiscais, membros do Judiciário, auditores do TCU. São as carreiras mais bem remuneradas no país. Não é à toa que eles estão, vamos dizer, no topo da cadeia alimentar do serviço público. Não é isso? Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Não que as pessoas atuam, vamos dizer, prevaricando, não se trata disso, mas é uma dinâmica corporativa que tem se beneficiado enormemente desse tipo de atuação. Essa tem sido uma receita de sucesso. Mostrar os dentes. E tanto assim é que a Associação dos Procuradores, quando quer alguma vantagem, a ela são estendidas o tapete vermelho nos gabinetes dos deputados, senadores e até no Executivo. Enquanto outras carreiras do serviço público, como professores, por exemplo, tem que fazer greve, manifestação na rua. Claro. Né? Não tem a mesma receptividade que tem os membros do Ministério Público. Eles são suas excelências. O senhor concorda com o princípio de que o presidente da República deve nomear o mais votado de uma lista tríplice, de jeito escolhida pelos próprios procuradores? De jeito nenhum. O grande problema nessa lista tríplice é que ela desconsidera a falta total de representatividade da casta dos procuradores para escolher um personagem na política nacional que tem uma grande influência sobre o destino de governos. Claro. O Constituinte foi muito sábio em dizer que o presidente da República escolhe, submete ao Senado e, com isso, o Procurador-Geral da República passa a ter um mandato de 2 anos. Isso já é suficiente garantia para a sua independência. Veja, por exemplo, Aristides Junqueira Alvarenga. Foi uma pessoa absolutamente independente. Né? E não foi escolhido por votação. Então, a lista tríplice é muito mais o fortalecimento da vontade corporativa. Qual é a representatividade de uns funcionários concursados, como são os procuradores da República, em escolher esse personagem que tem uma influência no destino de todos nós? É por isso que a Constituição entregou isso a quem tem representatividade política, que é o presidente da República. E ele é o símbolo da soberania popular, porque ele foi eleito. Então, para mim, entregar a eleição para a classe é um sequestro corporativo da soberania popular. É tomar aquilo que a Constituição destinou a um soberano. Voltando à minha pergunta, ministro, como se corrige isso? Ou se é que não tem correção? Olha, eu acho que tem correção, porque, enfim, o Estado não pode falir, né? Então, alguma saída tem que ter. Mas me parece que o primeiro grande problema que o Brasil tem que resolver são as grandes contradições no sistema de remuneração do serviço público que cria príncipes da República. Para mim, uma solução que poderia resolver isso a médio prazo seria uma reforma constitucional em que se simplesmente destacasse, se separasse os ganhos
dos grandes atores políticos, que são as locomotivas que puxam, vamos dizer, aqueles vagõezinhos que estão pendurados nele, que são presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, senadores, deputados e ministro supremo. Tem uma cláusula constitucional dizendo que os ganhos desses não podem servir de referência para ninguém. E impor que o teto dos ganhos no serviço público será estabelecido pela lei de diretrizes orçamentárias. Porque tem ano de vacas gordas e tem anos de vacas magras. Então o teto pode ser flexibilizado, como é em outros países. E a partir daí você estabelece uma matriz de ganhos, né, em que você vai guardar proporcionalidade entre as diversas carreiras do serviço público, conforme a sua complexidade, conforme o seu risco. Então não é razoável hoje, por exemplo, que um procurador da República recém-concursado ganhe quase 30 mil reais, bruto, e líquido quase 24 mil reais. Enquanto você tem um general 4 estrelas recebendo 14 mil reais bruto, você tem um professor titular de universidade em fim de carreira recebendo 12 mil reais brutos. Isso sobe a cabeça de qualquer um. Isso sobe a cabeça. E as pessoas perdem um senso de realidade. Acham que o mundo é assim. Eles ficam numa aporia com o mundo externo, vamos dizer, uma visão endógena do mundo, que não estão sabendo o que está acontecendo. Para um juiz como o Moro dizer que não sabe o que vai acontecer com o Brasil, com a Lava Jato, isso é de uma alienação completa quanto aos problemas nacionais. São milhares de empregos de pais de família que estão sendo riscados do mapa. Não são os empregos dos procuradores nem do juiz. Eu entrevistei outro dia o Wagner Freitas, presidente da CUT, que atribui ao juiz Moro a demissão de 1.500.000 trabalhadores do país. É difícil a gente fazer isso estatisticamente, claro, com certeza. Por quê? Porque tem vários fatores aqui. Tem a Lava Jato, tem também a queda do preço do petróleo, das commodities. Mas também não é possível isentá-lo, né? Não pode isentá-lo. Podemos estabelecer uma relação entre ele e Mas não dá para dizer, esses empregos daqui foram perdidos por causa disso, aí esses outros foram por causa daquilo. Foram uma série de fatores que afetaram violentamente o setor petrolífero e a indústria naval brasileira e a indústria da construção civil. Isso. A contribuição da Lava Jato para essa crise é substancial. Eu digo mais, que ela é muito mais grave do que a vantagem que ela diz ter levado em recuperar 2 bilhões de reais perdidos no processo de corrupção. O senhor estudou na Alemanha. A Alemanha viveu o fenômeno do nazismo. Várias empresas que trabalharam no nazismo sobreviveram e estão aí até hoje. Esse fato que nós assistimos hoje, que é a destruição de um significativo pedaço da indústria brasileira, inclusive da indústria da engenharia pesada, do programa nuclear, da construção naval, isso aconteceria na Alemanha? A Alemanha teve uma situação completamente diferente que o Brasil. Primeiro, teve uma guerra e teve uma atuação extremamente inteligente da liderança nazista no último ano da guerra, que começou em 1944 com uma reunião que Martin Bormann realizou com os grandes empresários industriais alemães e, a partir daí, liberou o maior processo de lavagem de dinheiro que a história já conheceu. Liberou os empresários de esconder o dinheiro alemão, seus recursos, em países neutros. Os mais beneficiados foram Argentina e Turquia. Quando a Alemanha foi voltando à sua normalidade no início da década de 50, esse dinheiro foi sendo repatriado. O volume de dinheiro repatriado foi um múltiplo enorme daquilo que o Plano Marshall deu para a Alemanha. Mais do que o Plano Marshall? Muito mais. Porque foram os ativos da Alemanha. Tem uma ideia, em 1954, portanto, 9 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já estava no mesmo nível de produção de 1936.
Isso não foi plano Marshall. Não. Isso foi a recuperação desses ativos trazidos de volta por essa indústria. Os americanos, claro que tiveram, vamos dizer, umas iniciativas aí de quebrar as pernas de algumas indústrias muito poderosas, como, por exemplo, a IG Farben, né? Que era o maior empreendimento químico da Europa. Né? E que produzia aqueles gases que eram foi lançados... o Ciclone B que foi usado para as câmaras de gás. As câmaras de gás. O IG Farben foi quebrado em 4 grandes empresas. Foi a Höchst, foi a Bayer, foi a BASF e foi a Henkel. Né? O quê? Essas 4 empresas... Estão todas aí. Estão todas aí, era o IG Farben. Hoje você tem essas 4 empresas irmãs que eram do IG Farben. Então até hoje são grandes empresas alemãs. Produzindo os remédios que nós tomamos. Produzindo o remédio que nós estamos tomando. São donas praticamente da indústria química alemã, com enorme impacto internacional. Podemos lembrar também da Krupp, que fazia os canhões do Hitler. A Krupp hoje está junto com a Thyssen, né? Thyssen-Krupp se juntaram os dois grupos. Então tem algumas coisas na Alemanha, né, que são muito curiosas. Mas o princípio que eu queria estabelecer... E aí é o seguinte, o regime nazista e o regime pós-nazista procuraram preservar os empregos dos trabalhadores alemães. Com certeza. Esse é o meu ponto. Mas é claro que política, tanto lá quanto cá, trabalha também nas sombras com financiamentos escusos. Existe corrupção pública, existe corrupção privada na Alemanha. A corrupção privada, por exemplo, pode ocorrer quando os membros do conselho administrativo da Volkswagen são subornados, por exemplo, pela indústria de autopeças, para escolher determinadas indústrias em detrimento de outras, claro, para montar os automóveis. Isso é corrupção privada. E isso é extremamente frequente em vários setores da economia. O Deutsche Bank está sendo punido pelas operações que fez nos Estados Unidos. A Volkswagen também. Porque enganou o povo lá com seus índices falsos de proteção ambiental. Corrupção é um fenômeno mundial. Corrupção existe no Brasil, existe na Alemanha, existe em qualquer canto do mundo. O problema são as estratégias que governos usam para enfrentá-la. E aí, hoje, principalmente as receitas principais são compliance e integrity, programas de compliance e integrity, de boas práticas, porque problemas que são estruturais, e essa grande corrupção, quando ela existe, ela é estrutural, tanto aqui como em qualquer canto do mundo, ela tem causas na economia, né? Ela tem que ser resolvida com medidas estruturantes. Claro. Não adianta a gente querer resolver corrupção com moralismo. Com PowerPoint. Porque você vai estar enganando no fundo, porque você pode pegar fulano, beltrano e cicrano, mas você não vai resolver o problema. Você, como o Ministério Público gosta de fazer, você arrumou um culpado pelo problema, mas não resolveu o problema. Então isso acaba sendo uma enganação. Acaba não dando resultados definitivos de controle. Eliminação não é possível, mas controle da corrupção para níveis mais baixos. No Brasil, o problema é que isso é algo que está fora do combate da corrupção. Esse fetichismo que se criou, essa obsessão com o tema da corrupção, é uma cortina de fumaça, com outros problemas que são muito mais sérios do país, como, por exemplo, a distribuição de renda. São as políticas sociais. E você usa a corrupção para derrubar um governo que estava promovendo políticas inclusivas e para depois baixar uma emenda constitucional que congele os gastos nessas políticas. E aí nós temos uma cortina de fumaça nessa brincadeira de que o grande problema do Brasil é a corrupção. O Brasil não é nem mais nem menos corrupto do que as grandes economias capitalistas.